Nesse vídeo a gente vai tentar explicar o que é e como surge o capitalismo dentro da perspectiva do desenvolvimento das forças produtivas na Europa. Primeira coisa é a gente definir o capitalismo. Perdão, vamos usar uma abordagem mais ou menos marxiana. Entender o capitalismo como modo de produção no qual os trabalhadores estão separados dos meios de produção. Perfeito? Você tem outras características, mas são acessórias: propriedade privada, busca do lucro, trabalho assalariado. Mas nada disso é tão relevante quanto a separação entre trabalhador e meios de produção. Como o capitalismo surge? Olha, ele surge a partir de transformações que começaram a acontecer na Europa já no século XI, com as cruzadas. Por que as cruzadas? Porque as cruzadas acabaram levando a igreja a apoiar a centralização dos países da Europa Ocidental. Foi nesse contexto que surgem os primeiros estados nacionais. Inglaterra, depois França, depois Portugal. Repito, aliados não com a burguesia, mas com a igreja. Certo? A igreja fortalece o poder dos reis para enfraquecer o dos senhores feudais e avançar sobre territórios dominados por heresias. Por exemplo, Portugal não foi reconquistado dos muçulmanos. A maior parte das pessoas que moravam lá eram cristãs arianas, certo? Então, foi nesse contexto. A França, a mesma coisa. Quando a França avança sobre a Borgonha, não se está se falando de territórios muçulmanos, mas de territórios abrigados por povos cristãos, certo? Só que, abre aspas, heréticos. Então, a Igreja Católica fortalece o poder dos reis e dá início à centralização. O Estado é fundamental para a existência do capitalismo, correto? Porque é ele que garante juridicamente a alienação e promove a ideologia. Bom, além disso, as cruzadas levaram a uma difusão maior do conhecimento e da riqueza dentro do continente europeu. Posteriormente, a peste negra força a produtividade a crescer. Por quê? Porque ela elimina 40% da população europeia. Então não dava para manter a população e a produção ao mesmo tempo. Para que a produção ficasse pelo menos no nível anterior, era necessário que a produtividade crescesse, certo? Então foram instaladas mudanças na agricultura, no comércio, na indústria, na manufatura, no caso, né? Que possibilitaram um aumento da produtividade e, portanto, um rompimento com o equilíbrio feudal, digamos assim. Então, houve também outra coisa, que foi o renascimento urbano. Milhões de pessoas fugiram dos feudos para pequenos burgos, pequenas cidades, criando os trabalhadores livres e também a incipiente classe burguesa, entendeu? Foi nesse sentido que a classe burguesa surge. Bom, enfim, primeira fase do capitalismo é o capitalismo mercantil, que de mercantil não tem nada. Estamos falando de ladrões, estamos falando de piratas, de genocidas, certo? Foram as pessoas que fizeram... Eu nunca entendi por que se chama isso de mercantil ou de comercial. Não teve comércio, teve colonialismo. Então começam com a tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415. Houve a invasão de Aba e Ala, né, a partir de 1492, e o colonialismo propriamente dito a partir da tomada do México por Hernán Cortés em 1520. A segunda fase é o capitalismo dito industrial, quando os países da América começam a se tornar independentes a partir dos Estados Unidos e surgem as revoluções burguesas. Essa é a característica da segunda fase. Ao invés de um capitalismo comandado por reis, passa a ser um capitalismo comandado diretamente por burgueses a partir das 3 revoluções burguesas: a Revolução Industrial, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Esse capitalismo industrial dura até a Segunda Guerra Mundial, quando dá início a fase do capitalismo financeiro. Começa com Bretton Woods, né, que estabelece o poder do dólar. Depois nós temos a criação do petrodólar no início da década de 1970, quando a moeda lastreada em ouro é substituída pela moeda fiduciária, o consenso de Washington, que faz a prevalência do liberalismo, e, finalmente, até a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, que não representaram o fim do socialismo, mas o fim do modelo soviético, tanto que a China está viva e forte. Esse sistema chegou até a guerra da Ucrânia, onde ele está lutando por sua vida. A guerra da Ucrânia, mais do que uma guerra civilizacional entre duas nações,
Ela é um conflito que vai decidir, o futuro do capitalismo, que nós aqui acreditamos que seja nenhum. Oxalá, então.